Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estou começando mais uma aula aqui pelo canal Casa do Pão e estou comentando a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Hoje eu começo a comentar os termos, o texto ali do versículo 1, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então hoje eu vou começar com esse primeiro textozinho ali, pequeno ali do início da carta, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Paulo agora, depois de até o capítulo 11, ele está falando ali da salvação, da redenção do ser humano. Ele explicar isso, o que é a redenção, o que é a salvação, a justificação, que tanto judeu como gentil tem direito a essa salvação. Agora no capítulo 12 ele começa a dar a prática cristã diária. Eles aprenderam a palavra, eles ouviram a palavra, agora eles têm que praticar a palavra. Tiago fala isso no capítulo 1, versículos 22 ao 24, na sua carta, que ele diz: sedes praticantes da palavra e não somente ouvintes, porque aquele que ouve a palavra e não pratica é semelhante a um homem que foi, se olhou no espelho e quando sai não lembra mais o que viu. E Jesus também falou sobre isso no final do Sermão da Montanha. Ele disse que aquele que ouve as suas palavras e as pratica é igual ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Vem a chuva, vem a tempestade, vem o vento e a casa ficou firme porque estava na rocha. É aquele que pratica a palavra. E aquele que ouve e não pratica tem a sua casa sobre a areia. Vem a chuva, vem o vento, vem a tempestade e a ruína daquela casa foi grande, como dizemos, caiu aquela casa. Por isso que nesse primeiro versículo do capítulo 12, quando Paulo está dando essas orientações da prática, ele começa com esse termo, rogo-vos. Esse rogar no nosso dicionário é pedir com insistência, é pedir com humildade e com dependência. Mas aqui no termo, o texto bíblico, no termo bíblico é chamar para perto, chamar para o lado e falar de pertinho para que a pessoa entenda o que está dizendo. É chamar bem de pertinho. Isso, vem aqui, me escuta, presta atenção no que eu vou falar para você, porque isso é muito importante. Rogo-vos, vem aqui que eu quero te falar de pertinho. Paulo poderia usar da sua autoridade apostólica, ele que era um profundo conhecedor do Torá, onde as leis, os mandamentos eram uma obrigação, mas Paulo agora entendia diferente. Com a revelação de Jesus Cristo, ele entendeu que a sua vida não era mais uma obrigação religiosa, não faça, não pode, não vá, não fica. Agora ele entende que é realmente porque ele quer fazer, porque ele quer fazer isso, por isso que ele não está obrigando, vem aqui me escutar e faça como eu mandei. Não, ele está dizendo, rogo-vos, presta atenção no que eu vou falar, que é muito importante para você. Isso está muito claro na profecia de Ezequiel, no capítulo 36, versículos 26 e 27, onde o profeta, usado por Deus, revela que Deus vai dar um coração novo, e vai colocar um espírito novo, vai tirar o coração de pedra da carne e vai colocar um coração de carne. Aí vai colocar o seu espírito dentro do ser humano. Aí sim o ser humano vai cumprir os estatutos, vai guardar os mandamentos e vai observar eles. Deus já falava isso milhares de anos antes de Paulo escrever esse texto aos Romanos. Que coisa linda! Mas Paulo roga quem? O texto diz, rogo-vos, pois, irmãos, os seus irmãos na fé, é a nova família de Deus. Agora não existe mais só judeu ou só gentil, só naquele país ou daquela nação. Agora é todos no mesmo corpo, todos são corpo de Cristo, a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro. Cristo é o cabeça da igreja e o corpo somos nós, a igreja de Cristo. Então os irmãos da fé, aqueles que creram no Evangelho. Por isso que Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, meus amigos, meus companheiros e principalmente a minha nova família, a família de Deus. Pelo que Paulo roga aos irmãos? O texto é muito lindo. Pela compaixão de Deus. Paulo não roga, como eu já falei antes, pelo seu título apostólico ou pela sua nova religião ou pela sua posição de liderança. Ele roga
pela compaixão de Deus. Deus é o maior interessado na transformação, na mudança do ser humano, na salvação do ser humano. Deus é o maior interessado. Isso é incrível, gente. E Filipenses 1,6 está escrito assim: tendo em vós que aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até aquele grande dia. Então Deus é o maior interessado na mudança, na transformação do ser humano. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Essa palavra compaixão quer dizer sentimento de simpatia com alguém que está passando por uma tragédia pessoal ou por alguém que está numa situação difícil. Mas o termo compaixão aqui quer dizer misericórdia. Então Paulo está rogando pela misericórdia de Deus, da compaixão de Deus, pela misericórdia de Deus. Isso é lindo. Então Deus conhece cada ser humano, Deus sabe da situação de cada ser humano. Que Jeremias 17:10 está escrito assim: eu, Senhor, esquadrinho cada coração e provo os pensamentos. Essa palavra esquadrinhar ali quer dizer pesquisar a fundo, entender o que está acontecendo. Eu penso comigo que é como se Deus pegasse o coração e cortasse em vários pedacinhos, né? E olhasse um por um para ver como está aquele coração, né? Para ver a situação daquele coração. Então Deus vê em cada pedacinho do nosso coração. E o judeu entende, como ali é Velho Testamento, Jeremias, o judeu entende que o coração é a parte principal de todo ser, né? Todo o seu ser, todo o desenvolvimento está ali dentro do coração do ser humano. E eu provo os pensamentos, isso é, coloca numa balança. Deus coloca numa balança e sabe qual lado está certo. Por isso que Deus conhece cada ser humano. Provérbios fala muito disso, né? Do conhecimento, do entendimento, né? De Deus do ser humano. O livro de Provérbios é tremendo nessa questão. Mostra todos os nossos defeitos, todos os nossos erros ali naqueles provérbios maravilhosos que Deus inspirou Salomão para escrever. Por isso que Paulo roga, né? Para os irmãos, pela compaixão de Deus, o amor de Deus que ele tem pela humanidade. O apóstolo João entendeu muito bem isso, escreveu na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E o próprio João também escreveu ali o texto áureo, né, demonstrando o amor de Deus pela humanidade. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, gente, o seu único filho, o seu unigênito, para que todo aquele que tem uma nova religião, não, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E Paulo escreveu muito bem isso em Romanos capítulo 5, versículo 8, que Deus demonstrou, provou o seu amor para conosco, entregando o seu Filho para nós que somos pecadores. O amor de Deus, a compaixão dele é maravilhosa. Por isso que Paulo começa esse versículo abalizado pela compaixão de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Amém? Glória a Deus. Semana que vem vamos continuar esse versículo nessa parte que até depois dessa parte que eu comentei hoje. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém? Então vamos estar comentando essa parte no próximo final de semana. Muito obrigado por ter acompanhado essa aula. Deus abençoe. Fique na paz. Tchau.